Olá, boas-vindas a todos, todas, graça e paz. Sejam bem-vindos aí para participar de mais um culto de louvor, de adoração, de ministração da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para, neste momento, ainda na abertura, após o prelúdio que nós tivemos, iniciarmos aqui então com a leitura da Palavra de Deus. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 4 e depois no capítulo 2, também os versículos de 1 a 4. Então, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Nós estamos hoje no dia 30 de outubro de 2022 e no dia 31 de outubro nós celebramos o dia da Reforma Protestante. 505 anos desde aquele dia em que Martinho Lutero afixou lá na porta da capela do castelo de Wittenberg as 95 teses em que estava questionando a prática religiosa daquele tempo, da igreja cristã, e afirmando as suas teses, que ressaltam especialmente a justificação pela fé, ou seja, a justiça de Deus. E aqui no texto de Abacuque nós temos, no primeiro momento, o profeta questionando, falando diante de Deus: por que não me escutas? E depois ele disse assim: porque a violência, existe a opressão, a destruição, a violência, a contenda e litígio. E ele está questionando o silêncio de Deus, a falta de uma resposta de Deus que ainda não havia chegado naquela circunstância. E aqui no capítulo 2, então, nós vemos o momento em que o Senhor responde dizendo: escreve, grava, para que as pessoas que estiverem passando depressa também possam ver o que está escrito. E aí então vem essa resposta anunciando que a justiça de Deus virá, que a justiça de Deus não tardará. E diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, se de um lado você tem o soberbo, que não tem a sua alma reta no Senhor, de outro lado você tem o justo, aquela pessoa que é justificada porque tem a sua fé colocada no Senhor Deus, então a justiça de Deus se manifesta. Mas o justo viverá pela sua fé. Então, refletindo ainda sobre esse texto, sobre essa leitura que fizemos, eu convido você para acompanhar neste momento o cântico do hino 206 do Inário Evangélico. É o hino Castelo Forte, que foi composto por Martinho Lutero. É um hino aí que atravessou séculos, né, para chegar até nós, e que traz esta afirmação de uma luta, de uma batalha, mas a certeza da presença e do cuidado de Deus que vence o mal. Então convido você, vamos cantar junto, louvando, adorando a Deus, afirmando a nossa fé, proclamando que nós confiamos na justiça de Deus, que nós confiamos na ação cuidadora, abençoadora do nosso Deus. Cantemos louvando ao nosso Senhor.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas. Tu és o Deus de graça, Deus de bondade, Deus de justiça. E, Pai, quando nós também percebemos violência, quando nós também percebemos opressão, quando nós também percebemos, ó Deus, a soberba, muitas vezes prevalecendo, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, por bondade, e para que, ó Deus, a Tua justiça se manifeste, ó Deus, pela fé, na vida, Senhor, dos Teus filhos e filhas. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja,
mesmo que aqui pela plataforma virtual. Ó Deus, nos acolhe, toca a nossa vida, ó Deus, e nos abençoa na tua presença e no teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ainda ler um outro texto da palavra de Deus, agora o que está no Salmo de número 32. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia aí, se você puder, e acompanhar a leitura. No Salmo 32, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Salmo 32. Só um momento. Livro dos Salmos. O Salmo 32, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O que nós temos aqui nas palavras do salmista é a disposição de uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que consegue perceber a sua fragilidade, uma pessoa que numa determinada situação, depois de se calar, depois de se encolher, de se fechar, ela percebe a importância de se abrir diante de Deus e confessar e reconhecer os seus pecados. Ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante, ou os meus constantes gemidos todo dia. Mas aí ele disse assim, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, né? Mas aí no versículo 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E o versículo 7, o último que nós lemos, ele diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É a mesma linguagem, uma afirmação muito semelhante à que nós acompanhamos no hino Castelo Forte. Essa ideia do abrigo, essa ideia do refúgio, essa ideia da segurança que nós temos na presença de Deus e na nossa condição de estarmos diante dele com a nossa vida. Convido você para dirigir neste momento a sua palavra de oração, confessando diante de Deus os seus pecados, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que não há justiça nos nossos próprios atos, mas sim que a justiça de Deus se manifesta na fé daquela que o busca, aquela pessoa que não se cala com os seus pecados, mas que confessa os seus pecados diante de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da tua palavra, Senhor, e do exemplo do salmista, nós também, ó Deus, queremos reconhecer a nossa condição de pecadores e pecadoras, pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe, que o Senhor manifeste graça. Ó Deus, que o Senhor nos purifique, que o Senhor retire, ó Deus, da nossa vida todo peso, qualquer amargura, Senhor, qualquer ressentimento, e nos ajuda, ó Deus, a estar com liberdade, Senhor, na tua presença e desfrutando desse refúgio, desse castelo forte que é o Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos dá graça, Senhor, e nos ensina, ó Deus, esse caminho da humildade e esse caminho de buscar a justiça do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda quero repetir o versículo 2, lá do Salmo 32, que disse assim, que nós lemos, né? Bem-aventurado o homem e a mulher, a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. É como se dissesse assim: é feliz aquela pessoa a quem Deus não atribui
iniquidade, aquela pessoa em quem não há dolo, em quem não há engano. Que Deus abençoe, que Deus confirme sua graça sobre as nossas vidas e que nós possamos sim desfrutar desta bênção de saber que os nossos pecados são perdoados, que a nossa vida pertence a Deus, que a justiça de Deus é que se manifesta na nossa vida pela fé e que Ele nos coloca nesse abrigo, nesse lugar de segurança, nesse esconderijo, para usar aqui a mesma expressão do salmista no Salmo 32, o versículo 7. Então, lembrando aí os nossos avisos, temos os nossos trabalhos regulares da igreja, todo domingo, às 9 horas da manhã, lá na rua Deputado Lacerda Franco, 318, culto presencial, domingo pela manhã, logo após o culto, a nossa escola dominical, um tempo muito rico, muito abençoado, muito proveitoso, e que nós convidamos a todos, todas, para que possam sempre prestigiar, participar, levar visitantes, e saber que será um momento de bênção. Lembrar também a importância de entregarmos os nossos dízimos e ofertas, sempre dedicando ao Senhor com a perspectiva da gratidão, da confiança e também do compromisso que nós temos com a obra de Deus que é feita através da igreja. Nós vamos agora acompanhar o cântico de louvor e logo após o cântico de louvor nós teremos então a ministração da palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar atentamente. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar.
Amém. Graças a Deus pela oportunidade de louvar, de bendizer. E agora eu convido você para acompanhar aí a leitura da epístola ou da carta aos Romanos, no capítulo 10. Se você puder abrir aí, ou nem sempre, né, a gente consegue ler na tela, especialmente se estivermos apenas com o celular, mas é importante ouvir atentamente e, se possível, acompanhar também fazendo a leitura, para que você possa, para que possamos assimilar o melhor possível. Aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 9 até o versículo 15, que diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E para esse momento de reflexão na palavra de Deus, eu separei um título que eu penso que, de certa maneira, descreve a importância e o que está contido aqui nessa leitura que nós fizemos. O desafio de viver pela fé, uma palavra de salvação. Então, como já foi dito na abertura do culto, na véspera do dia em que nós celebramos 505 anos da Reforma Protestante, quando lembramos o movimento e especialmente a postura de Martim Lutero, quando ele afixou as 95 teses na porta da capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, e lembrando que aquelas teses afirmavam, tinham no seu cerne ali a afirmação da justificação pela fé, que a justiça de Deus ela se manifesta naquela pessoa que crê pela fé em Jesus. Então nós temos aí como parte da Reforma Protestante, né, nós temos então as afirmações que são muito preciosas para todos os cristãos, especialmente aqueles que vêm dessa herança da Reforma Protestante. Então as afirmações que foram cunhadas assim posteriormente, mas que procuram traduzir o espírito da reforma somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a glória de Deus. Então, sola fides, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. São expressões afirmando, então, que é somente pela fé. A justiça de Deus que se manifesta pela fé. Então, o nosso texto, ele inicia com um exemplo de zelo. Se você for ler lá desde o versículo 1, aí do capítulo 10 de Romanos, a gente vai perceber que o escritor está falando do povo judeu, do povo de Israel. Um povo que tem zelo de Deus, mas diz ele, não com entendimento, e diz que por falta de entendimento, as pessoas daquele povo zeloso desconheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça. E ele complementa dizendo assim: não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, ou não se sujeitaram à que vem de Deus. Procuraram estabelecer a própria justiça, procuraram construir as próprias bases, desprezaram aquilo que é mais importante e que Deus manifestou aqui neste mundo. O nosso texto fala preferencialmente sobre a salvação. A palavra sobre salvação, ela é muito simples. E diz aí nos versículos 3 a 9, que nós lemos: a justiça que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração,
Quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fecha aspas, e é a parte que nós lemos lá dos versículos 3 a 9. E então, diante desta afirmação de que a palavra sobre salvação ela é simples, né? E ele vai explicando ali, né? Depois de falar sobre a justiça da lei, dizendo que a pessoa que vive pela lei tem que cumprir toda a lei e vai ter dificuldade com isso, né? Mas aí sobre a justiça da fé, ele diz assim, não pergunte, quem que vai fazer Cristo descer? Quem que vai fazer Cristo subir? Não, está na tua frente, está diante de você. É a palavra da fé que nós pregamos. E por causa desta palavra da fé que nós pregamos, ele disse assim, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E então, se alguém que está ouvindo e ainda não conhece, ou melhor, se desconhece a justiça de Deus para a salvação, saiba que é muito simples. Para quem ouve, aqui no nosso texto diz assim, basta crer com o coração e confessar com a sua boca. Crer que Deus levantou Jesus dentre os mortos, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não precisa ninguém subir, não precisa ninguém descer ao abismo. Ele disse assim, está bem diante de você. A palavra da fé que nós pregamos. É a palavra de Deus que diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Vamos lembrar, crer com o coração, não é crer com a boca, não é crer com o coração, é aqui dentro, é no cerne da nossa vida. Mas se pode haver muita gente aqui que desconhece, aqui, quem sabe, participando, né, ouvindo em algum momento, imagina quantas pessoas distantes, quantas pessoas lá fora desconhecem a justiça de Deus. E esse é o segundo aspecto que o nosso texto aborda. A palavra de Deus também diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora sim, invocar com a boca. A gente crê com o coração e a gente invoca com a boca, é quando a gente confessa. E aqui entra a nossa responsabilidade, porque o texto diz também lá nos versículos 14 e 15, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vamos lembrar, a palavra de Deus diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí tudo bem, mas aí vem o problema. Para invocar precisa crer, para crer precisa ouvir, para ouvir precisa pregar, para pregar precisa ser enviado. E aí entra a nossa parte, para que essa salvação se manifeste. A pregação, a nossa parte é a pregação. O nosso texto termina dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou quão formosos são os pés dos que pregam a salvação de Deus. Uma citação do profeta Isaías. A parte de Deus já está feita, a obra da redenção já está consumada na pessoa de Jesus. Se nós não fizermos a nossa parte, estaremos quebrando essa cadeia, essa sequência de ações que levam à salvação. Vamos lembrar, o envio que Deus faz produz a pregação produz a fé produz a invocação, leva à invocação, e a invocação produz a salvação. Essa sequência de ações começa e termina com aquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode salvar, como está escrito em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. Falando de Jesus, falando sobre a obra da cruz. Só Deus pode enviar. Ninguém pode ir sem ter sido enviado por Deus.
E aí o escritor pergunta: como pregarão se não forem enviados? A nossa parte é a pregação, a fé, a invocação. A pregação nós fazemos para benefício dos outros. A fé e a invocação no nome do Senhor nós fazemos para o nosso próprio benefício. Então, irmãos e irmãs, nesse tempo de celebrar a reforma, 505 anos, com sua ênfase na justificação pela fé, vamos lembrar o seguinte: mais importante que qualquer recurso deste mundo, a justiça de Deus se manifesta na fé. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado, para que as pessoas creiam, e para que, crendo, invoquem, e para que, invocando, sejam salvas. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a tarefa minha e essa é uma tarefa sua. Esse é o desafio de Deus para a nossa vida, onde nós estivermos. É o desafio para nós como parte da Igreja de Jesus. Deus tem levantado pessoas para irem para lugares distantes, mas Deus tem ordenado a cada crente que seja o anunciador das boas novas de salvação. Vamos lembrar como o texto que nós lemos termina? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como diz lá em Isaías, né, daquele que faz ouvir a paz. Que Deus abençoe, que Deus confirme graça, bondade, poder sobre a sua vida, que nós possamos permanecer firmes na presença e na vontade de Deus. Nós vamos agora ter a nossa oração final, né? E a partir da leitura que fizemos, dessa reflexão, gostaria também de deixar aqui uma palavra bem breve. A essa altura, esta reflexão ela está sendo gravada na sexta-feira, dia 28, à tarde, agora são 15 horas, e ela vai ser transmitida e nós teremos acesso a essa pregação no domingo, após as 18 horas. Então, agora que você está aqui me ouvindo, já deve ser domingo à noite, e a minha palavra é com respeito ao processo das eleições. Eu não sei quem vai ganhar, eu tenho sim aquilo que eu entendo que seria o melhor, tenho procurado me reservar, e sei que as pessoas têm também, tiveram durante todo esse período o seu posicionamento, e a palavra que eu quero deixar: quem quer que tenha vencido as eleições, quem quer que tenha sido eleito como presidente, como governador, nós continuaremos sendo cidadãs da nossa pátria. Nós continuaremos sendo servas de Deus com uma missão aqui neste mundo, através da nossa igreja. Então, que nós estejamos unidos, que nós estejamos diante de Deus com todo o nosso coração, que nós estejamos a serviço do bem, a serviço da justiça, a serviço da vida, da vontade de Deus. E que Deus nos abençoe como igreja, que Deus nos abençoe como famílias, que Deus nos abençoe como pessoas e que nós tenhamos, sim, um tempo abençoado diante do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o nosso Deus, o Deus de graça, Deus de bondade, de misericórdia. Pai, nós somos sim pequenos, nós somos sim indignos, mas mediante a Tua graça, Senhor, mediante a Tua misericórdia, nós somos aceitos, fomos acolhidos. Aqui neste culto nós confessamos os nossos pecados a Deus e nos apropriamos, a Deus, da bênção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem propósito e de que a Tua palavra, Senhor, é viva e ela vem produzindo vida em nós, Pai. Obrigado pela palavra de salvação. Obrigado, a Deus, porque com o nosso coração nós cremos, porque com a nossa boca nós confessamos, dizendo: Jesus é Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós confiamos na Tua misericórdia, ó Deus, nós confiamos na justiça que vem do Senhor para as nossas vidas e sabemos que somente assim é que nós podemos estar diante do Senhor, Pai. Mesmo com as nossas fragilidades, nós somos justificados por causa da Tua justiça e por causa do Teu amor. Abençoa cada vida, abençoa cada família, abençoa a nossa igreja metodista em Pinheiros, ó Deus, e toda a Tua igreja que está sobre a face dessa terra. Deus abençoa e ajuda para que nós possamos continuar fazendo a missão, Pai.
Abençoa as pessoas que foram eleitas, os governadores, governadoras, o presidente da República, todas as pessoas, ó Deus, que estiverem à frente na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, com misericórdia, Senhor, com bondade, ó Deus, nos abençoa e nos dirija sempre na Tua presença. É o nosso pedido, é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco, que seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.